Vladimir Putin desesperado por um cessar-fogo e um acordo de paz que coloque um fim definitivo na invasão da Ucrânia. E ele alega que um acordo já havia sido assinado lá no início da invasão entre Rússia e Ucrânia, mas os Estados Unidos e o Reino Unido pressionaram o governo de Zelensky a abandonarem esse acordo para enfraquecer a Rússia nesse conflito de atrito justamente contra a OTAN. Mas em que bases esse suposto acordo foi assinado? Além disso, no episódio de hoje, vamos falar de Israel, que tem agora um racha interno. Judeus ultra-ortodoxos serão obrigados a servirem nas forças de defesa de Israel, assim como qualquer israelense. Isso tem causado uma série de conflitos, tanto sociais quanto políticos, num país que tem duas frentes de batalha para poder lutar. Se você quer entender tudo o que está acontecendo neste momento na geopolítica internacional, então confere aí o episódio de hoje. Atualiza aí! Fala galera, Toby na área com mais um Atualizei no Ar. E é exatamente o que você viu escrito aqui na thumbnail. Não é clickbait, de fato, um acordo de paz entre Ucrânia e Rússia foi assinado, pelo menos é isso que Vladimir Putin alegou numa conferência que ele está participando lá no Cazaquistão, que é o Acordo de Cooperação de Xangai. Galera, caso você esteja estranhando aí essa mangueira que tá passando aqui, né, pelo meu pescoço, pelo meu ombro, é que eu tô fazendo aquele exame lá de mapa, né, para poder ficar aferindo ali a minha pressão durante 24 horas. Eu que tô gordo, tô acima do peso, tô tentando me cuidar aqui, então primeiro fazendo um check-up cardiológico, beleza? Então se esse negócio começar a encher o braço aqui, talvez eu tenha que parar aí rapidinho o vídeo. Mas bora lá pro assunto, que é o que interessa. Primeira reportagem que eu separei para você no dia de hoje diz assim, ó: Brasil de fato. Putin reforça disposição da Rússia para terminar a guerra da Ucrânia imediatamente. E aí, você que está me assistindo, que é fã do Putin, porque acredite, aqui no canal tem muita gente que é fã do Putin, que gosta da Rússia e acha que o grande vilão é a própria Ucrânia. Você acredita nisso? Pois muito bem. Para você aí que é Putin boy, que acha que a Rússia está mandando super bem no conflito, a questão é a seguinte: a Rússia está completamente isolada. Hoje é o país mais sancionado do mundo. É claro que a Rússia tem tentado quebrar esse isolacionismo com apoio da China, Coreia do Norte, Irã e buscando parceiros no Oriente, mas de forma alguma esses parceiros têm a mesma capacidade do que os parceiros do Ocidente, Estados Unidos, Europa. Só para você ter uma ideia, a aproximação entre Putin e Kim Jong-un, o menino do foguete norte-coreano, acontece justamente porque a indústria da Rússia não consegue sequer produzir armamento e munição na quantidade necessária para o conflito que ele está vivendo lá na Ucrânia, conflito que ele mesmo começou. Então, ele precisa buscar, mesmo que numa tecnologia muito ultrapassada, como a tecnologia norte-coreana, mas para conseguir ali a munição que é tão necessária num campo de batalha tão intenso quanto aquele. Então você imagina, se o Putin tivesse muito bem, ele ia buscar aproximação com a Coreia do Norte, um país completamente fechado, atrasado, arcaico, quase medieval? Acho que não. Então a melhor coisa para o Putin agora é conseguir de fato um cessar-fogo, um acordo de paz que obviamente garanta a ele posse de boa parte dos territórios que ele já invadiu. Ele sai como vitorioso e consegue colocar aí fim nesse conflito que está consumindo muitos e muitos recursos da Rússia e até, quem sabe, eventualmente conseguir aí acabar com essas sanções que têm prejudicado a economia russa. Mas se liga aí nas letrinhas pequenas que você vai entender tudo o que está acontecendo e essa alegação do Putin com relação a esse documento que já havia sido assinado. O presidente russo Vladimir Putin voltou a falar sobre o que considera condições aceitáveis para terminar imediatamente as ações militares na Ucrânia. Quer dizer, condições aceitáveis na visão dele, né? Na visão da Rússia. Seguindo aqui. Ao discursar durante a cúpula da Organização para a Cooperação de Xangai, a OCX, nesta quinta-feira, dia 4, Putin declarou que Moscou, abre aspas, nunca recusou, fecha aspas, e está
pronta para continuar as negociações de paz. Você acha que o Putin iria estar dando esse tipo de declaração se não estivesse desesperado por um acordo de paz? A economia russa vai de mal a pior. A situação da Rússia é muito crítica do ponto de vista econômico. Seguindo, de acordo com ele, as condições russas para iniciar negociações sobre a guerra foram estipuladas nos acordos de Istambul. Putin destacou que esses acordos ainda podem ser usados como base para negociações pacíficas para resolver a situação na Ucrânia. Putin, deixa eu te falar uma parada aqui, seu bobalhão. É muito simples. Você quer acabar aí com a guerra da Ucrânia? Você que começou isso aí. Você que meteu o louco, achou que ia dominar a Ucrânia rapidinho e deu com burros na água, porque o seu país é fraco. A Rússia, militarmente, do ponto de vista tradicional, é fraca, não tem condições de invadir um país que é vizinho e é um país ainda mais fraco que ele. E aí fica desafiando a OTAN aí, a maior organização, a maior aliança militar da história da humanidade. Ah, porque nós temos armas atômicas. Sim, e se você usar suas armas atômicas, você será destruído. Ah, nós vamos destruir o mundo. Beleza, vai acabar o mundo inteiro, junto com ele, você. Qual é a vantagem disso? Então entenda, seja racional. A Rússia está muito, mas muito longe de ser essa potência que ela alega ser. Não é à toa que a China está há décadas se preparando, montando uma marinha poderosa, exército, tecnologias para fazer frente aos Estados Unidos e ainda hoje não é capaz de fazer. Não vai ser a Rússia que passou aí as últimas décadas inteiras tentando se recuperar do fim da União Soviética que hoje vai dar conta. Então aí, ó, pensa direitinho aí. Bom, mas indo aqui para o assunto. Então, simplesmente o Putin quer esse acordo de paz e diz, olha, as bases já estão estabelecidas. Lá no acordo de Istambul, lá no início, lá em 2022 ainda. Bem, o que diz o acordo de Istambul? O acordo de Istambul ele é ridículo para a Ucrânia e muito bom, obviamente, para a Rússia. Por isso ele jamais poderia ser aceito pela Ucrânia. Mas o que o Putin alega, e você vai ver no próximo parágrafo, é que esse acordo chegou a ser assinado pelos ucranianos. Mas o que ele diz? Duas coisas básicas que não fazem o menor sentido da ótica da geopolítica internacional. Primeira, que a Ucrânia vai ter que colocar na sua Constituição a sua neutralidade, ou seja, impediria na própria Constituição ucraniana que ela pudesse entrar em organizações militares estrangeiras. Estamos falando aqui especificamente da OTAN. Segundo ponto mais ridículo ainda, que a Ucrânia seria desmilitarizada, mais ou menos o que aconteceu com o Japão lá no final da Segunda Grande Guerra, aonde o Japão passou a ter apenas uma força de defesa que era inclusive fiscalizada pelos Estados Unidos, ou seja, a Ucrânia não poderia ter um contingente militar, tampouco armas de ataque, simplesmente de defesa, um contingente mínimo para garantir uma espécie de soberania do país, embora de soberania não iria ter nada, ou seja, a Ucrânia seria uma espécie de semi-estado, ela não poderia fazer o que ela quer, ou seja, ela não seria soberana, o povo ucraniano não poderia ter as rédeas do seu destino nas suas mãos. Tá vendo o quanto que é absurdo esse acordo de Istambul? E o Putin fala, olha, nesses termos a gente negocia a paz, sempre estivemos dispostos a negociar a paz nesses termos, mas claro, são termos que beneficiam apenas e tão somente a Rússia e em nada a Ucrânia. E não tenha dúvida que se esse acordo for retomado, além dessas duas questões que são inaceitáveis, a Rússia ainda vai querer territórios. Você acha que a Rússia vai sair de mãos abanando do leste da Ucrânia e da região sul, principalmente da Crimeia? Claro que isso não vai acontecer. Abre aspas aí para Vladimir Putin, ele que alega que esse acordo já havia sido assinado. Esses acordos não desapareceram, foram rubricados pelo chefe da delegação negociadora ucraniana, o que significa, aparentemente, que eram bastante adequados para a Ucrânia. Estes acordos, os acordos de Istambul, permanecem em cima da mesa e podem ser utilizados como base para a continuação dessas negociações, fecha aspas, disse Vladimir Putin, que está pensando apenas no que a Rússia quer. E num acordo, meu amigo, não vai ter jeito. Eles vão ter que ceder. Embora eu ache que, sinceramente, um acordo entre Rússia e Ucrânia só será possível
com a mediação dos Estados Unidos. São os Estados Unidos que determinam se esse conflito continua ou não. Claro que a Rússia também pode desistir do combate, já que ela é a grande culpada da situação. A Rússia pode se retirar, colocar o rabinho entre as pernas, entender que não é mais uma potência como foi há décadas atrás, no século XX ainda, no século passado, colocar o rabinho entre as pernas e sair. Só que o Putin é orgulhoso, nariz em pé, não vai fazer isso. Então, por outro lado, só quem pode determinar o fim desse conflito são os Estados Unidos, que é justamente o que o Trump disse que vai fazer. Porque os Estados Unidos é o grande financiador desse conflito, ou melhor, do conflito não. Ele é o grande financiador da resistência ucraniana. A Ucrânia que não provocou o conflito, ela foi invadida, ela é a vítima, mas sem apoio dos Estados Unidos, neste caso, aí sim, a Rússia conseguiria dominar a Ucrânia. É nesses termos que a situação está. Então, se o Trump realmente vender a Ucrânia para o Putin, que assim, é possível que aconteça, a depender aí do resultado das eleições de novembro nos Estados Unidos, esse conflito pode acabar. Então, negociações somente se Estados Unidos resolver abrir mão da Ucrânia. Se não, se os Estados Unidos e a Europa, né, os dois juntos, a OTAN como um todo, continuar financiando, armando a Ucrânia como um estado tampão para separar a Rússia da Europa, bom, esse conflito vai continuar ainda por muitos e muitos anos. E sabe quem vai ser o maior prejudicado com isso? Obviamente que a Ucrânia. Porque a Ucrânia, né, a OTAN vai lutar esse conflito até o último ucraniano. Isso é fato. Embora o culpado desse conflito seja quem? Putin, seja a Rússia, mas a Rússia também vai sair muito prejudicada, tá? Imagina esse conflito se estendendo por mais 5, 6 anos. A economia russa será completamente destruída. E aí, aquelas ameaças vão ficar cada vez maiores, porque ele não vai ver saída, ele vai ver o seu país definhando, a sua autoridade caindo, os magnatas russos cobrando o Putin, aí ele vai começar com as suas ameaças nucleares. É isso que vai acontecer. Mas você aí, acha que o Acordo de Istambul, que coloca limitação na soberania ucraniana, são termos justos para um acordo de paz entre Ucrânia e Rússia? Quero saber sua opinião. Coloque aqui nos comentários. Você sabe que eu leio todos e o seu comentário é muito, muito importante aqui para o canal. Mudando completamente de assunto, vamos sair do leste europeu e vamos para onde? Vamos para o Oriente Médio, vamos falar de Israel e a situação agora é o seguinte, um racha interno. Israel vive um problema social e político nesse momento e que envolve as forças de defesa de Israel. É assim que é conhecido as Forças Armadas lá no país. Se liga aí na segunda reportagem que eu trouxe para você no dia de hoje, CNN, a manchete é: Israel, judeus ultra-ortodoxos vão às ruas contra alistamento militar obrigatório. Tobias, que história é essa? Deixa eu te contar tudo aqui. Não sei se você sabe, lá em 1948, quando Israel foi fundado nas terras da Palestina, lembrando que a Palestina não era um estado, sim, e esse estado de Israel foi criado dentro de um plano maluco da ONU, né? Enfim, essa história tem aqui no canal, inclusive toda a história de Israel, eu vou deixar nos cards finais para você entender, caso você não conheça a história. Mas voltando, o que aconteceu? Ali, naquele momento, Israel entendeu que ele estava cercado por inimigos, e a única forma de se proteger, olha aí, Ucrânia, que não aprendeu nada, né? Era justamente tendo uma força armada capaz de sobreviver a ataques estrangeiros. Israel passou por vários. Teve a Guerra de Independência, teve a Guerra do Yom Kippur, embora também antes tenha tido a Guerra dos 6 dias, que foi, né? Israel que foi lá e em 6 dias resolveu tudo e ampliou o seu território. Pois bem, Israel falou, olha, eu preciso ser forte o suficiente para me proteger desses inimigos que estão ao meu redor. E como eu faço isso? Tendo uma força armada extremamente moderna, eficiente e numerosa. Então, lá em Israel, o serviço militar é obrigatório para todos os cidadãos, homens e mulheres, exceto judeus ultra-ortodoxos. Ou seja, na prática existe um grupo, olha aí, o negócio aqui já começou a inflar aqui, isso incomoda demais. Você já fez esse tipo de exame que fica inflando aí, medindo a sua pressão 24 horas? Isso aqui para dormir é ruim pra caramba, né? Se esse negócio acabar aqui, eu já retomo aqui o raciocínio. Voltando, então, os judeus ultra-ortodoxos, desde a criação do Estado de Israel, não precisam servir às Forças Armadas. Mas, Tobias, quem são os judeus
ultra-ortodoxos, justamente aqueles que se dedicam aos estudos religiosos, principalmente do livro sagrado dos judeus, a Torá, que, para quem não entende muito bem, é basicamente o Antigo Testamento dos cristãos. Você que é evangélico, você que é católico, tem uma Bíblia em casa? Então, a Torá é o Antigo Testamento. Caso você não saiba, Jesus era judeu, né? E aí os judeus não entendem, não enxergam Jesus como o Messias Salvador, que nós cristãos, né? Imagino que você seja cristão. Você é cristão? Coloque nos comentários se você é. Se você não é cristão, coloca aqui qual é a sua denominação religiosa, se é que você tem uma. Então, para os cristãos, Jesus é o Messias é o Salvador, então existe um Novo Testamento que para os judeus não existem. E aí, os judeus ultra-ortodoxos, que inclusive se vestem de maneira bastante característica, chapeuzinho, tem aqueles cachinhos aqui saindo da orelha, eles se dedicam a estudar os livros sagrados. E olha que interessante, eles não trabalham. Então, o Estado de Israel sustenta as escolas ultra-ortodoxas, as famílias, e eles ainda não servem às Forças Armadas. E aí surgiu um problema, porque pense comigo, a população de Israel, que é obrigada a servir às Forças Armadas, olha que loucura, homens e mulheres, tá? Tem que servir às Forças Armadas, eles olham para os judeus ultra-ortodoxos e falam assim, olha, que tamanho de privilégio é esse? Vocês não pagam impostos, vocês não trabalham, recebem subsídio do Estado e ainda não servem às Forças Armadas? Isso está errado. E aí, a Suprema Corte de Israel acabou de julgar que esse fato deles não servirem é um erro histórico. Rapaz, o negócio começou a apitar aqui de novo, encher aqui de novo. Então a população israelense como um todo acha isso uma grande injustiça. Eles precisam servir às Forças Armadas, homens e mulheres, e os ultra-ortodoxos não precisam. O que aconteceu? A Suprema Corte de Israel acaba de declarar que essa situação de privilégio é um erro histórico desde a fundação do Estado de Israel. Se não me engano, aí na matemática, 76 anos, deve ser mais ou menos isso daí. Então isso começou a gerar um conflito grande dentro de Israel. Por quê? Existe a questão social e tradicional, já na sociedade judaica, existe uma questão política, porque esses judeus ultra-ortodoxos têm representação política, eles têm até partido político, que embora seja uma minoria, é uma minoria que num país que já é dividido lá entre direita e esquerda, tá? Não necessariamente da forma que a gente entende aqui no Brasil, eles acabam fazendo a diferença, e eles são base de apoio do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, ou seja, problemão para Netanyahu resolver. E protestos estão acontecendo nas ruas. Se liga aí, letrinhas pequenas. Judeus ultra-ortodoxos têm protestado nas ruas de Jerusalém desde que a Suprema Corte de Israel emitiu uma decisão na terça, ordenando que o governo convocasse judeus ultra-ortodoxos para o serviço militar. Desde a fundação de Israel, os judeus ultra-ortodoxos estão isentos do serviço militar obrigatório. O tribunal também afirmou que o governo já não pode financiar quaisquer escolas religiosas, que tem esse nome aqui que eu não sei pronunciar, principalmente se os seus membros se recusarem a servir às Forças Armadas, ou seja, é uma espécie aí de pressão que a Suprema Corte está fazendo. Embora tanto homens quanto mulheres estejam sujeitos ao recrutamento obrigatório de Israel, a decisão só se aplica a homens ultra-ortodoxos, ou seja, mesmo com a decisão da Suprema Corte lá de Israel, ainda há privilégios para os ultra-ortodoxos. Por quê? Enquanto toda a população de Israel, homens e mulheres, são obrigados a servir às Forças Armadas, nesse caso, com essa decisão da Suprema Corte de Israel, somente os homens ultra-ortodoxos, as mulheres continuam ainda com esse privilégio de não servir às Forças Armadas. Eu sei que a gente está longe disso, mas baseado nessas informações aqui, o que você pensa a respeito disso? Você acha que faz sentido ter uma espécie de casta separada na sociedade israelense e judaica, onde a maioria da população paga imposto, serve às Forças Armadas e se arrisca pela segurança do país, e um outro grupo é responsável por rezar, ter privilégios e sequer precisar trabalhar? Você acha que isso faz sentido? Funcionaria, por exemplo, aqui na sociedade brasileira? O que você pensa sobre isso? Gostaria de saber aqui a sua opinião. Coloca aqui nos comentários, que o seu comentário é importante demais. Agora é o seguinte, você chegou até aqui, gosta do meu trabalho, gosta do Atualiza Aí, então vou te pedir uma força, uma moral, porque a nossa meta é chegar aos 100 mil inscritos. E para isso, ó, se você clicar aqui, ó, na logo do canal que está aparecendo aqui, você ajuda demais, vem pro lado de cá, badala o sino das notificações, deixa seu like, seu comentário e compartilha com todo mundo, porque, poxa, eu venho aqui todo dia, 6 horas da manhã, na hora do seu café, na hora que você está indo para o trabalho, já para te deixar bem informado no início do dia.
Isso é raro de acontecer, hein? Então peço aí o seu apoio, a gente faz esse ganha-ganha. Tamo junto? Beijo top, fica com Deus. Eu volto amanhã, 6 da manhã, com mais um episódio do Atualiza E. Fui!